Para que servem os chamados estudos para violino? Muita gente no Brasil usa uma expressão assim, eu estou fazendo a lição tal do livro tal. Normalmente esses livros são os que uma outra quantidade de gente chama de livros de estudos. É sempre uma expressão um pouco engraçada, porque daí a gente fala, estou estudando o estudo tal de Kreutzer, né? Mas de fato é o que a gente costuma falar, os nossos termos são um pouquinho ambíguos. Se você chama de lição, a lição do Kreutzer, a lição do Sitt, tá tudo certo. Mas é desses livros que eu estou falando. Para que eles servem? Muitas vezes a gente não tem uma imagem clara de qual é a utilidade deles. Exatamente por causa disso eu quero trazer aqui alguns exemplos para vocês pensarem um pouco no papel que esse material desempenha. Eu já começo logo com o primeiro estudo do Ransitti, que afinal é um dos livros mais famosos de estudos de todos, inclusive por ser um livro de estudos em nível muito básico. Então vamos caminhar um pouquinho aqui dentro do livro. O primeiro estudo, que vários de vocês com certeza conhecem, ele é formado basicamente de mínimas e semínimas, ligaduras de 2 tempos, notas soltas de 1 tempo e ligaduras de 4 tempos. Reparem que ele tem mais ou menos a mesma cara, do início até o fim do estudo, certo? E aí vamos virar a página e vamos para o estudo número 2. O estudo número 2, ele acrescenta colcheias e ele trabalha basicamente em torno de mínimas, semínimas e colcheias. Tem algumas figuras rítmicas novas, né? O arco é mais homogêneo. No primeiro estudo a gente vê tanto arcos de 2 tempos, quanto arcos de 4 tempos, quanto arcos de 1 tempo, que daí normalmente é para ser usado só meio arco. Aqui não, aqui é sempre 2 tempos para cima, 2 tempos para baixo, o estudo inteiro, exceto na última nota, que eu não vou mostrar aqui para vocês, porque eu não quero mudar minha câmera de lugar. Então, os estudos do Ransitti, de primeira posição, Opus 32, é um conjunto simples, é um material simples, né? Feito com exatamente com essa abordagem para esse público. Os alunos que estão começando a se desenvolver um pouquinho mais tecnicamente e a técnica e o repertório estão começando a se afastar. E essa é a frase-chave para vocês entenderem qual é o papel dos estudos ou dos livros de lições. Quando a gente começa a estudar violino, a gente começa sempre com melodias simples que demandam poucas habilidades na relação com o instrumento, né? E aí, normalmente, o nosso professor também nos passa, seja de um método pronto, seja de algo da cabeça dele, exercícios, movimentos, para a gente treinar, para aperfeiçoar os movimentos na nossa relação com o instrumento. Eu queria trazer aqui para vocês uma ideia que eu sei que muitos professores já ensinam isso, mas uma quantidade ainda maior de professores não ensina. Isso é um conceito que eu acho muito importante. A gente conhece vários livros de técnica, eu não vou colocar aqui nenhum exemplo agora. Mas eu queria que vocês entendessem que não é o livro que faz a técnica. Então vocês podem estar fazendo um exercício do Ševčík, alguns chamam Ševčík, é dele que eu estou falando, do Šrádik ou de outros autores. Não importa. Não importa de que autor você esteja fazendo um método de técnica. A técnica não é o conteúdo do livro em si. A técnica são os movimentos que você treina. Então, por exemplo, para ficar uma coisa fácil e eu não precisar nem abrir um livro para mostrar para vocês, vamos pensar em uma escala. Vamos pensar em uma escala de Lá maior, mas sem nem sair da corda Lá. Eu vou fazer apenas isso. O que é técnica? Técnica é o que a gente aprende quando a gente pensa em coisas como o seguinte. Se quando eu coloco o primeiro dedo na corda, eu aperto o meu polegar junto e a minha mão inteira encrispa, eu estou fazendo um movimento inadequado para a continuidade da escala. Porque se eu encrispo a minha mão, tiro toda a minha mão de forma, depois eu tenho que fazer um novo movimento para conseguir afinar o dó sustenido. Então o ideal
é que eu consiga treinar o meu dedo para cair com firmeza, com boa articulação, mas com leveza, que ele não crie toda uma tensão na mão. Isso é técnica. Técnica são movimentos e são sensações. Técnica não é a escala. Técnica não é o exercício do Sevcik, ou o exercício do Schradzik, ou o exercício do Suzuki, ou o exercício do Dunis. Embora os exercícios do Dunis tenham um detalhamento muito grande de técnica, né, uma explicação e tal. Mas não é o exercício em si, são os movimentos. Então, a gente precisa treinar os movimentos corretos. Técnicas são os movimentos. E aí a gente percebe que, à medida que a gente se desenvolve no violino, vão surgindo cada vez mais movimentos, tipos de movimentos e cada vez mais complexos. A nossa dificuldade em aprender a se desenvolver no violino é educar o nosso corpo em torno de todos esses movimentos. E à medida que a gente vai sendo educado para isso, a gente também vai podendo tocar músicas cada vez mais difíceis. Músicas difíceis normalmente combinam vários aspectos técnicos diferentes. Tem exceções. Tem músicas que são só lá no extremo agudo e são relativamente lentas. Tem músicas que tem só agilidade, daí tem que trabalhar muito mudança de corda e um golpe de arco. Mas o grande repertório sempre tem uma grande diversidade de técnicas sendo utilizadas dentro da mesma música. Então, à medida que o repertório vai se desenvolvendo, ele também vai sendo mais complexo em termos de variabilidade, digamos assim, de variações de movimentos. E é aí que entram os estudos, esses livros de lições. Sitti, Kaiser, Dont, Kreutzer, Rode, Mazas, Fiorillo, são dezenas de autores que escreveram esses livros. Para que eles servem? Vamos voltar de novo para esse Hansitti número 2 que eu estava mostrando para vocês há pouco. Reparem que do começo ao fim do estudo, ele se parece meio que sempre a mesma coisa. Do mesmo jeito que o número 1. Cada estudo tem a sua cara, digamos assim, mas a cara de um estudo costuma ser mais ou menos a mesma do início até o fim. Então aqui já começa o número 3. O número 3 também é um estudo que, do início ao fim, ele é muito parecido. Ó, aqui está o final dele, e aí já começa o 4. O 4 é uma exceção. Reparem que o número 4, aqui no meio, tá logo acima da minha imagem agora para vocês. Ele tem algo diferente do que tinha antes. Aparecem uns estacatos que não tinham aparecido antes. O número 4 é uma exceção a essa regra. Mas, via de regra, os estudos têm todos a mesma cara do início até o fim. Cada um tem a sua cara, mas eles têm cada um deles tem a mesma cara do início até o fim. Deixa eu dar um outro exemplo. Um livro também muito famoso que são os 75 Estudos Progressivos do Mazas, né? Então, eles são um pouco diferentes porque eles são mais... Os estudos do Mazas são mais artísticos, são mais melodiosos. Os estudos do Sitti têm muita cara de técnica e pouca cara de música, a maior parte deles, tem alguns muito bonitos. Os estudos do Mazas já têm um pouco mais de cara de música. Mas reparem que do começo ao fim, esse estudo tem figuras relativamente parecidas, ainda assim, né? Embora ele tenha uma carinha um pouco diferente daquela coisa típica que eu mostrei antes no Sitti, né? Então, a gente pega os estudos do Mazas, ele tem essa cara. E só por curiosidade eu vou mostrar um terceiro exemplo para vocês, que são estudos daquele violinista belga, que é o fundador da escola franco-belga, Charles de Beriot. Eu peguei um material, um livro antigo, que está no MSLP, eu baixei ele faz muito tempo. Reparem aquela coisa bem estética do século XIX, né? Aqui está escrito que é dedicado ao senhor Habeneck, que também é um grande professor do século XIX, e logo em seguida está escrito aqui o nome do autor, Charles de Beriot, e reparem na carinha do estudo. É um estudo bastante difícil. Ele tem essa melodia em cima em 2/4 e esses arpejados super rápidos que a gente tem que fazer no meio.
é um estudo já de um outro patamar de dificuldade, bem mais difícil, inclusive, do que os próprios estudos do Mazas. Os caprichos de Paganini, os famosos caprichos de Paganini, teoricamente, eles cabem mais para ser classificados como estudos do que como música. Sabiam disso? De um modo geral, a maior parte dos estudos não são obras de concerto. Mas os caprichos de Paganini se tornaram uma exceção, muita gente gosta. Eles foram dedicados a vários violinistas da época, né? Paganini, afinal, conhecia todo aquele povo da época também. Ele dedicou cada capricho a um violinista. E os estudos, qual é o papel que eles têm, então? À medida que a técnica vai se tornando cada vez mais elaborada, mas o repertório também vai, os estudos são técnica transformada em música. Ou seja, o autor daquele estudo pega um problema técnico determinado e decide, esse problema técnico vai ser a base do estudo que eu vou escrever. Então, a gente resolveu aquilo tecnicamente primeiro, nos movimentos, nas sensações, como eu falei antes, técnicas são movimentos e são sensações. E aí depois a gente aplica aquele conhecimento em um estudo. Os estudos aproximam a técnica do repertório. Os estudos fazem uma ponte entre a técnica e o repertório. Vocês já sabiam disso? Vocês já tinham consciência disso? Então, a gente deve trabalhar os estudos primeiro como exercícios técnicos. Entender quais são as dificuldades envolvidas, procurar os melhores movimentos para solucionar essas dificuldades, trabalhar trecho por trecho do estudo e, por fim, tentar tocá-lo como se fosse música. Mesmo que ele não seja muito bonito para parecer uma música. Mas esse é o papel dos estudos em todo o nosso trabalho para progredir no violino ou para ensinar violino. Esse vídeo inaugura então, uma nova série de revisões de estudos aqui no canal, agora que eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento de tecnologia. Nos próximos dias vocês verão muitas análises técnicas de estudos aqui, muitos tutoriais. Se vocês quiserem pedir um estudo específico, podem pedir aqui nos comentários, porque eu vou fazer fora de ordem. Mas eu vou chegar aqui na playlist e vou colocar na ordem. Terão também estudos nos quais eu vou fazer comentários, vídeos nos quais eu vou fazer comentários gerais sobre alguns estudos importantes. Então, vocês sabiam de tudo isso que eu falei? Vocês já tinham visto o meu trabalho anteriormente, é a primeira vez que vocês estão chegando aqui no canal. Se é a primeira vez, bem-vindos. Se vocês já tinham visto outros vídeos antes, bem-vindos também a um novo canal Violino Racional aqui no YouTube. Espero que vocês gostem. Me peçam aqui que estudos vocês gostariam que eu fizesse um tutorial e eu vou fazendo o trabalho aos poucos e conversando com vocês, conhecendo um pouquinho melhor vocês. Beleza? Um grande abraço para todo mundo.